Você sabia que Santa Teresa de Ávila confirmou que, no momento do funeral, a alma permanece consciente, observando e sofrendo enquanto todos choram o corpo? O que ela descobriu sobre esses primeiros momentos após a morte assustaria até os mais corajosos? Santa Teresa de Ávila, uma das místicas mais extraordinárias da história, recebeu revelações divinas que mudaram para sempre nossa compreensão da morte e do que acontece imediatamente depois dela. Seus escritos, aprovados pela Igreja Católica, contêm verdades que poucos ousam confrontar. Em suas experiências místicas, Santa Teresa testemunhou algo que a afetou profundamente: o exato momento em que a alma se separa do corpo e o que ela vivenciou durante seu próprio funeral. Essa revelação, documentada em suas obras, mas raramente explicada com clareza, revela uma realidade que desafia tudo o que pensamos saber sobre a morte. Se você sentir necessidade de se preparar espiritualmente para este momento inevitável, escreva nos comentários: Santa Teresa, interceda por minha alma. Fique até o final, pois você descobrirá o protocolo espiritual de emergência que ela própria praticava para transformar este momento de terror em paz eterna. Antes de começar, fortaleça sua fé. Clique em curtir, se desejar que Santa Teresa interceda por sua alma no momento da sua morte, e inscreva-se se quiser receber a proteção espiritual de seus ensinamentos místicos. Santa Teresa de Jesus descreveu com precisão arrepiante o exato momento em que a alma deixa o corpo. De acordo com suas revelações místicas, esse instante não é, como muitos imaginam, um simples desaparecimento da consciência. Pelo contrário, é o momento de maior lucidez que um ser humano pode experimentar. Em seus escritos, a santa explica que a alma, uma vez separada, conserva intactos todos os seus sentidos espirituais. Ela vê com clareza sobrenatural, ouve cada sussurro e percebe cada pensamento daqueles que a rodeiam. Essa separação não é gradual nem suave, é instantânea e traumática, como o arrancamento violento de uma raiz profundamente enterrada. A descrição de Santa Teresa é perturbadora. A alma experimenta uma sensação de dilaceramento que nenhuma dor física pode igualar. É a ruptura final entre o espírito imortal e a carne terrena. Mas o que mais aterrorizava o santo não era a dor da separação, mas o que vem depois: a plena consciência de estar morto enquanto o mundo continua. Santa Teresa relata que a alma recém-convertida experimenta uma clareza mental absolutamente sobrenatural. Todas as ilusões da vida terrena desaparecem instantaneamente. As justificativas que usávamos para nossos pecados somem. As desculpas que dávamos a nós mesmos para evitar a conversão evaporam. Encontramo-nos nus diante da verdade absoluta de quem realmente éramos. Essa clareza é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Uma bênção, porque finalmente compreendemos a verdadeira natureza da existência, o verdadeiro propósito da vida terrena e a infinita importância de cada decisão moral que tomamos. Uma maldição, porque essa compreensão chega quando já não podemos mudar nada do que fizemos. O santo descreve como a alma, naqueles primeiros instantes, revisa instantaneamente toda a sua existência. Não se trata de um processo gradual, como sugerem os filmes. É simultâneo e completo. Cada pensamento, cada palavra, cada ação se apresenta à consciência da alma com dolorosa clareza. Particularmente dolorosas são as oportunidades perdidas de conversão, os momentos em que escolhemos o pecado em vez da virtude, os momentos em que ignoramos os chamados de Deus. Santa Teresa enfatiza que esse período é especialmente cruel para aqueles que viveram de forma equivocada em relação ao seu estado espiritual. Aqueles que se consideravam bons cristãos apenas por fazerem o mínimo, aqueles que acreditavam que ser boas pessoas era suficiente, aqueles que constantemente adiavam sua profunda conversão. A alma então vê com horror o abismo entre o que pensava ser e o que realmente era aos olhos de Deus.
Mas há algo ainda mais perturbador nas revelações de Santa Teresa. A alma não apenas vê sua vida passada com dolorosa clareza, mas também percebe, como em uma visão profética, tudo o que sua vida poderia ter sido se tivesse correspondido plenamente à graça divina. Ela vê a versão sagrada de si mesma, que nunca se tornou, por causa da preguiça espiritual, do apego ao mundo, do orgulho ou da simples indiferença. Essa visão de uma vida não vivida, de uma santidade inatingível, causa um sofrimento que transcende toda experiência terrena. É ver o tesouro infinito que estava ao alcance, desperdiçado em coisas que agora parecem totalmente insignificantes. A alma compreende com uma clareza dilacerante que todo o sofrimento terreno foi pequeno comparado à alegria eterna que poderia ter alcançado. Santa Teresa adverte que este momento de separação e clareza inicial é apenas um prelúdio para o que está por vir. A alma, consciente da sua morte, mas conservando a sua plena capacidade de percepção, deve agora confrontar algo para o qual muito poucos estão preparados: assistir ao próprio funeral enquanto vivencia o seu julgamento particular. O santo enfatiza que a maioria das pessoas não compreende que a morte não é o fim da consciência, mas sim a sua intensificação dramática. A alma não adormece até a ressurreição final. Ela permanece desperta, alerta, consciente, vivendo cada segundo com uma intensidade sobrenatural que nenhuma experiência terrena pode igualar. O que torna essa experiência particularmente angustiante é que a alma não pode mais fazer nada para mudar seu destino. Ela não pode mais orar por si mesma, não pode mais se arrepender, não pode mais praticar atos de misericórdia. Ela depende inteiramente das orações dos vivos e da misericórdia divina que espera ter cultivado durante sua vida terrena. Mas o que acontecer nos próximos 7 minutos determinará a sua eternidade. Santa Teresa de Jesus revelou algo que choca até os teólogos mais experientes. Existe um período específico de 7 minutos após a separação da alma do divino, quando o destino eterno é determinado. Esses não são minutos terrenos, mas minutos de eternidade, onde cada segundo equivale a eras de experiência consciente. Durante esses 7 minutos eternos, a alma experimenta o que Santa Teresa chama de juízo particular intensificado. Não se trata simplesmente de uma avaliação divina, mas de uma experiência completa na qual a alma vivencia simultaneamente todas as consequências de suas decisões terrenas. É como se toda a eternidade se comprimisse nesses momentos para mostrar à alma exatamente o que ela escolheu. O santo descreve esses minutos como os mais decisivos de toda a existência. Durante esse tempo, a alma não apenas vê sua vida passada, mas também sente, de forma condensada, porém absolutamente real, todo o peso de cada decisão moral que tomou. Cada pecado é vivenciado como se estivesse sendo cometido novamente, mas agora com plena consciência de sua gravidade. Cada ato de amor é vivenciado com toda a glória que realmente continha. O que torna esses 7 minutos particularmente aterrorizantes é que a alma experimenta simultaneamente 3 realidades: o que foi, o que poderia ter sido e o que será por toda a eternidade como consequência de suas escolhas. Essa tríplice consciência gera um sofrimento ou uma glória que transcende toda a compreensão humana. Santa Teresa explica que, durante o primeiro minuto eterno, a alma sente todo o peso de seus pecados não confessados ou mal confessados. Não se trata de uma lembrança, é uma experiência real e presente. Ela sente a traição de cada mentira, como se estivesse sendo proferida naquele exato momento. A impureza de cada pecado carnal, como se fosse cometido agora. A dor de cada ofensa contra o próximo, como se fosse infligida agora. No segundo minuto eterno, a alma vê todas as graças que rejeitou durante sua vida terrena. Vê cada momento em que Deus lhe ofereceu seu amor, e ela o rejeitou em favor das coisas mundanas.
Ela sente a magnitude de cada inspiração divina que ignorou, cada chamado à santidade que rejeitou, cada oportunidade de conversão que deixou escapar. A dor dessa constatação é indescritível. Durante o terceiro minuto eterno, a alma vê todas as obras de misericórdia que deixou de realizar, mesmo tendo tido a oportunidade. Ela vê cada pessoa faminta que poderia ter alimentado, mas não alimentou. Cada pessoa nua que poderia ter vestido, mas não vestiu. Cada alma aflita que ela poderia ter consolado, mas não o fez. Mas ela não apenas vê, ela vivencia isso da perspectiva de alguém que precisava dessa misericórdia e não a recebeu. O quarto minuto eterno é talvez o mais doloroso. A alma vê todo o bem que teria resultado se ela tivesse correspondido plenamente à graça divina. Ela vê as almas que teriam sido salvas por seu bom exemplo, as conversões que ela teria provocado com seu testemunho, a glória que ela teria dado a Deus com uma vida verdadeiramente santa. Ela vê o impacto eterno de uma vida completamente entregue a Deus e compreende o que foi desperdiçado. No quinto minuto eterno, a alma experimenta a presença divina de uma forma que revela exatamente o quão longe se desviou de Deus durante a sua vida. Se cultivou intimidade com Deus, esse encontro é uma glória indescritível. Se ela viveu longe de Deus, esse encontro é o reconhecimento mais doloroso de tudo o que perdeu por meio de suas escolhas egoístas. Durante o sexto minuto eterno, a alma vê seu destino final com absoluta clareza. Não se trata de uma revelação gradual, é um conhecimento imediato e total. Ela vê se está destinada à purificação, à danação ou à glória eterna. Essa visão inclui não apenas o destino, mas também toda a jornada até ele, todo o processo pelo qual passará. O sétimo e último minuto eterno é o da decisão irrevogável. Não é que Deus decida arbitrariamente, é que a alma, plenamente consciente de tudo o que é e de tudo o que escolheu ser, confirma seu destino eterno. Este é o momento em que a justiça divina e a escolha humana se encontram em perfeita harmonia. A alma reconhece que seu destino é exatamente aquele que escolheu durante sua vida terrena. Santa Teresa adverte que esses 7 minutos eternos possuem uma intensidade que nenhum ser humano pode imaginar a partir de sua condição terrena. É uma experiência que transcende completamente a capacidade descritiva da linguagem humana. Aqueles que tiveram experiências místicas só conseguem vislumbrar uma fração microscópica do que realmente acontece. O que torna esse processo particularmente aterrador é que ele ocorre enquanto a alma permanece consciente de sua conexão com o mundo terreno. Ela sabe que seu corpo jaz imóvel, que as pessoas lamentam sua morte, que os ritos fúnebres estão sendo preparados, mas está completamente imersa nessa experiência de julgamento que define sua eternidade. A santa enfatiza que nem todas as almas vivenciam esses 7 minutos da mesma maneira. As almas que viveram em graça experimentam cada minuto como uma purificação dolorosa, porém esperançosa. As almas que morreram em pecado mortal vivenciam cada minuto como uma confirmação aterradora de seu destino. As almas santas vivenciam cada minuto como uma revelação gloriosa de sua recompensa eterna. Enquanto isso acontece, seu corpo permanece imóvel e todos choram. Santa Teresa de Ávila descreve em detalhes comoventes o forte contraste entre a imobilidade absoluta do corpo sem vida e a intensa experiência da alma separada. Enquanto as pessoas tocam sua pele fria, você fecha os olhos e cruza as mãos sobre o peito. Sua alma experimenta a realidade mais intensa de toda a sua existência. O santo revela que a alma mantém uma conexão misteriosa com o corpo durante as primeiras horas após a morte. Ela não pode movê-lo nem habitá-lo, mas percebe tudo o que lhe acontece. Ela sente cada carícia de despedida, cada lágrima que cai em sua testa, cada último beijo dado por seus entes queridos. Essa percepção não é física, mas espiritual, e é absolutamente OVA. Sistema.
absolutamente real e consciente. O que torna essa experiência particularmente agonizante é a total impotência da alma. Ela vê seus entes queridos chorando, ouve seus lamentos, percebe sua dor, mas não pode consolá-los. Ela quer gritar para eles que está ciente, que os ouve, que os ama, mas não há como se comunicar. É um grito silencioso que ninguém consegue ouvir, uma angústia que ninguém pode aliviar. Santa Teresa explica que, nesses momentos, a alma sente uma saudade dilacerante do seu corpo. Não porque o corpo fosse perfeito, mas porque era o instrumento através do qual ela podia expressar amor, fazer penitência e praticar obras de misericórdia. Sem ele, a alma se sente mutilada, incompleta, desesperadamente limitada em sua capacidade de ação. A experiência se intensifica quando a alma observa a preparação do seu corpo para o funeral. Ela vê como o templo que habitou por décadas é lavado, como é vestido com roupas que nunca mais sentirá, como é adornado com flores cujo perfume já não pode perceber fisicamente. Ela testemunha todo o cuidado dispensado ao que agora não passa de matéria inerte. Mas o que mais perturba a alma é a dissonância entre o que ela experimenta interiormente e o que observa exteriormente. Enquanto seu corpo repousa em perfeita paz, a alma pode estar passando por intensas purificações, dolorosas revisões de sua vida ou até mesmo pelos primeiros sinais da danação. É uma dualidade que nenhuma mente humana consegue compreender plenamente. Santa Teresa revela que muitas almas tentam desesperadamente retornar aos seus corpos durante aquelas primeiras horas. Elas sentem uma atração magnética pela carne que foi seu lar por tanto tempo, mas é impossível. A separação é definitiva e irreversível. Essa impossibilidade gera uma angústia que se soma ao julgamento particular que ambos vivenciam simultaneamente. O santo descreve como a alma percebe cada manipulação do seu corpo como uma dolorosa confirmação da sua nova condição. Quando seus olhos estão fechados, ela compreende que jamais voltará a enxergar com olhos físicos. Quando suas mãos estão unidas, ela compreende que jamais poderá acariciar ou abençoar novamente. Quando seu rosto está coberto, ela aceita que essa expressão facial é a última que terá. Durante essas horas, a alma também adquire uma clareza sobrenatural sobre a verdadeira natureza do corpo humano. Ela vê como esse templo que cuidou, alimentou, vestiu e amou, imediatamente inicia o processo de deterioração. Ela compreende a completa vaidade de todo o tempo e energia que dedicou a satisfazer necessidades puramente corporais. Santa Teresa adverte que essa constatação da mortalidade corporal é particularmente dolorosa para as almas que viveram suas vidas centradas nos prazeres físicos. Elas veem como tudo pelo que sacrificaram sua salvação eterna acaba sendo pó que retorna ao pó. A beleza que cultivaram com tanto cuidado se desvanece em poucas horas. A força da qual tanto se orgulhavam transforma-se numa rigidez mortal. A experiência torna-se ainda mais intensa quando familiares e amigos chegam para se despedir. A alma ouve cada palavra de tristeza, cada lamento, cada expressão de amor ou arrependimento. Ela percebe a sinceridade ou a hipocrisia de cada sentimento expresso. Ela vê quem realmente a amava e quem estava apenas seguindo o protocolo social. O que mais atormenta a alma nesses momentos é ouvir as palavras de arrependimento daqueles que a cercavam enquanto ela estava viva. Ela ouve parentes pedindo perdão por desavenças não resolvidas, amigos lamentando não terem passado mais tempo juntos. Os inimigos, reconhecendo que seus rancores eram insignificantes. A alma quer perdoar, quer consolar, quer expressar seu amor, mas é totalmente incapaz de fazê-lo. Santa Teresa descreve como muitas almas sentem raiva espiritual nesses momentos, não contra seus entes queridos, mas contra si mesmas por não terem valorizado suficientemente o tempo que passaram juntos. Eles veem claramente todas as oportunidades perdidas de expressar amor, pedir perdão
e oferecer conforto. A impotência de não poder mais corrigir essas omissões gera sofrimento adicional. O santo também revela que a alma percebe as orações feitas por ela nesses momentos. Cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada pedido de intercessão chega diretamente a ela. Ela vivencia essas orações como água fresca no deserto, como luz na escuridão. São o único consolo verdadeiro que ela pode receber nesse estado. Mas há algo ainda mais perturbador. Como observou Santa Teresa, a alma não apenas percebe o que acontece ao redor do seu corpo, mas também tem uma visão panorâmica de tudo o que acontece no mundo naquele momento. Ela vê a continuidade da vida mesmo tendo deixado de participar dela. Essa perspectiva ampliada intensifica seu sentimento de separação e perda. O que sua alma vê do alto de sua própria vigília irá horrorizá-la. Santa Teresa de Ávila revelou que a alma adquire uma perspectiva completamente nova durante sua própria vigília. Uma visão de cima que lhe permite observar toda a cena do funeral com clareza sobrenatural, incluindo não apenas o que é visível, mas também os pensamentos e sentimentos mais íntimos de cada pessoa presente. Essa visão elevada não é meramente física, mas espiritual e abrangente. A alma consegue ver simultaneamente cada canto do local onde seu velório acontece, cada gesto, cada expressão facial, cada movimento daqueles que a acompanham em suas últimas horas na Terra. Mas o que é mais perturbador é que ela também percebe as verdadeiras intenções por trás de cada ato de condolências. O santo descreve como a alma observa com horror a hipocrisia que cerca sua morte. Ela vê pessoas chorando incontrolavelmente em público, enquanto secretamente se alegram com sua partida. Ela vê padres expressando profunda tristeza, enquanto calculam mentalmente a herança que receberão. Ela vê amigos fazendo discursos eloquentes enquanto pensam nas vantagens que obterão com sua ausência. Santa Teresa explica que essa capacidade de perceber os pensamentos dos outros é uma das experiências mais dolorosas para a alma recém-separada. Durante a vida terrena, podemos nos enganar quanto às intenções daqueles que nos rodeiam. Na morte, essa ilusão desaparece completamente. A alma vê a verdade nua e crua de cada relacionamento que teve. A visão de cima também revela algo particularmente devastador para a alma. Observar como sua morte se torna uma oportunidade para que outros resolvam conflitos pessoais que nada têm a ver com ela. Ela vê entes queridos aproveitando-se do velório para fazer negócios, arranjar casamentos e acertar contas inacabadas. A morte dela torna-se um pretexto para a vida de outros. Santa Teresa adverte que a alma também percebe as conversas sussurradas que acontecem nos cantos da vigília. Ela ouve críticas sobre como viveu, julgamentos sobre suas decisões e revelações de segredos que pensava estarem ocultos. Tudo o que as pessoas nunca ousaram dizer a ela enquanto estava viva agora é expresso livremente, acreditando que ela não pode mais ouvi-las. A experiência se torna particularmente angustiante quando a alma observa seus entes queridos discutindo sobre os preparativos do funeral. Ela vê como seu funeral se torna uma competição por status social, onde alguns querem despesas mínimas, enquanto outros insistem em cerimônias dispendiosas, não por amor a ela, mas para obter prestígio social. A santa revela que muitas almas sentem indignação espiritual. Elas observam como o dinheiro é desperdiçado em flores caras, caixões luxuosos e cerimônias elaboradas, quando, em vida, essas mesmas pessoas se recusaram a ajudá-las com suas reais necessidades. Elas veem a cruel ironia de receber na morte as gentilezas que lhes foram negadas em vida. De sua perspectiva elevada, a alma também observa o comportamento daqueles que verdadeiramente a amaram. Ela vê a dor sincera em seus rostos, percebe as lágrimas genuínas e sente o amor verdadeiro que lhe dedicaram. Esses momentos de autenticidade são os únicos que trazem algum conforto à alma em meio à experiência da separação.
Santa Teresa descreve como a alma tenta desesperadamente se comunicar com aqueles que sinceramente a choram. Ela tenta enviar sinais, manifestar sua presença, consolar sua dor. Algumas almas conseguem fazer-se sentir por meio de sinais sutis, que apenas os mais espiritualmente sensíveis conseguem perceber. A visão de cima também permite à alma observar as orações recitadas durante sua vigília. Ela pode discernir quem ora sinceramente por seu descanso eterno e quem apenas cumpre formalidades religiosas. Percebe a diferença entre as orações que brotam do coração e aquelas recitadas mecanicamente por obrigação social. Santa Teresa adverte que a alma também observa claramente quem, entre os presentes, está em estado de graça e quem vive em pecado mortal. Essa percepção gera angústia adicional, especialmente quando vê seus entes queridos em perigo espiritual. Ela quer avisá-los, chamá-los à conversão, mas nada pode fazer. A experiência se intensifica quando a alma observa seus filhos ou parentes jovens. Ela vê a confusão deles, a dor, as questões existenciais sobre a morte e a vida após a morte. Percebe como sua partida marcou profundamente a vida desses entes queridos e sente uma responsabilidade sobrenatural pelo impacto espiritual que sua morte terá em suas vidas futuras. O santo revela que algumas almas também observam do alto pessoas que não esperavam ver em seu velório. Inimigos que aparecem por curiosidade, conhecidos distantes que comparecem por mera formalidade, pessoas que tiveram um impacto em suas vidas, mas que elas pensavam estar esquecidas. Essa perspectiva mais ampla lhes mostra conexões humanas que jamais haviam considerado em vida. O que é particularmente doloroso para a alma é observar como a morte de alguém gradualmente se torna um evento social em vez de um momento de oração e reflexão espiritual. Vemos como as conversas passam de lembranças da vida da pessoa para assuntos completamente aleatórios. Seu velório se transforma em um encontro social onde ela deixa de ser o centro das atenções. Santa Teresa enfatiza que essa observação do alto revela à alma a fragilidade e a superficialidade de muitos relacionamentos humanos. Ela vê como as pessoas que prometeram amá-la eternamente começam a esquecê-la mesmo antes do término de seu funeral. Essa revelação sobre a natureza transitória do afeto humano aprofundou sua compreensão da importância do amor divino. Mas há algo pior do que ver o próprio corpo sem vida. Santa Teresa de Ávila revelou uma das experiências mais devastadoras que a alma enfrenta após a morte. A capacidade sobrenatural de ouvir, não apenas as palavras proferidas sobre ela, mas também os pensamentos mais íntimos e sinceros que cada pessoa realmente tem sobre sua vida, caráter e legado. Essa capacidade de audição espiritual transcende completamente a audição física. A alma não apenas ouve conversas audíveis, mas percebe diretamente pensamentos não expressos, julgamentos secretos e opiniões verdadeiras que as pessoas mantiveram ocultas durante suas vidas terrenas. É como se todos os filtros sociais desaparecessem e a alma tivesse acesso direto à verdade crua do que os outros realmente pensavam dela. O santo descreve como essa experiência começa durante as primeiras horas da vigília, quando as pessoas acreditam que podem falar livremente, porque o falecido não pode mais ouvi-las. A alma ouve comentários como: "Eu nunca a amei, mas as aparências precisavam ser mantidas." Ou: "Ela sempre foi egoísta, mesmo que todos falem dela agora." Ou ainda: "Finalmente podemos fazer as coisas do nosso jeito, sem a interferência dela." O que torna essa experiência particularmente cruel é que a alma também percebe pensamentos que ninguém sequer ousa expressar em voz alta. Ela ouve mentalmente frases como: "Ele mereceu isso pelo jeito que viveu." "Eu gostaria que ele tivesse morrido antes para evitar tantos problemas." Ou: "Agora que ele se foi, posso ser feliz." Esses pensamentos não ditos atingem a alma com mais força do que as palavras faladas.
Santa Teresa explica que a alma também ouve os verdadeiros motivos pelos quais as pessoas comparecem ao seu funeral. Ela percebe aqueles que vêm sinceramente movidos pela dor e pelo amor, mas também aqueles que comparecem por curiosidade mórbida, obrigação social, para agradar outros parentes, ou até mesmo para se certificarem de que a alma está realmente morta. A experiência torna-se particularmente dolorosa quando a alma ouve julgamentos sobre suas faltas e pecados. Pessoas que nunca a criticaram diretamente agora o fazem livremente. Ela ouve listas intermináveis de seus erros, relatos de todos os seus fracassos, enumerações de todas as vezes em que decepcionou os outros. A santa revela que muitas almas sentem uma vergonha sobrenatural ao ouvirem segredos que julgavam perfeitamente ocultos serem revelados em conversas sussurradas. Pecados que nunca confessaram, mentiras que ninguém descobriu, hipocrisias que pensavam estar ocultas, agora são discutidas abertamente por aqueles que as notaram. Santa Teresa descreve como a alma também escuta as comparações cruéis feitas sobre sua vida. Ela ouve frases como: "Ela não era uma mãe tão boa quanto a irmã?" Ou "Ela nunca realizou nada realmente significativo?" Ou "Ela desperdiçou todas as oportunidades que teve?" Essas comparações, que ela talvez nunca tenha ouvido em vida, agora ressoam com uma clareza que as torna infinitamente mais dolorosas. A experiência auditiva também inclui ouvir as decepções reais que ela causou aos seus entes queridos. A alma percebe pensamentos como: "Eu esperava tanto dela, e ela me decepcionou." Ou "Ela nunca foi a pessoa que eu pensava que fosse." Ou "Ela mentiu para mim durante anos sobre quem ela realmente era." Essas decepções, expressas livremente porque acreditam que a alma não pode mais ouvi-las, devastam a alma mais do que qualquer repreensão direta que ela possa ter recebido em vida. Santa Teresa adverte que a alma também escuta os planos futuros das pessoas agora que ela se foi. Ela percebe discussões sobre como dividir seus bens, quem ocupará seu lugar na família e como a dinâmica mudará sem a sua presença. Ela ouve como sua ausência é vista mais como uma oportunidade do que como uma perda. O que é particularmente devastador é ouvir pessoas expressando publicamente grande tristeza por sua morte, enquanto mentalmente ponderam os benefícios que obterão com ela. A alma percebe o forte contraste entre as lágrimas públicas e os cálculos privados, entre as palavras de condolências e os pensamentos de interesse próprio. A santa revela que a alma também ouve críticas às importantes decisões que ela tomou ao longo da vida, sobre sua carreira, seu casamento, a educação dos filhos, seus investimentos, suas amizades. Ela agora ouve todas as opiniões que as pessoas guardaram para si por respeito ou conveniência, mas que ainda assim mantinham sobre as escolhas de vida dela. Santa Teresa descreve como muitas almas sentem indignação espiritual ao ouvirem falar da ingratidão das pessoas que ajudaram durante a vida. Elas ouvem comentários como: "Ela sempre se intrometia onde não era solicitada", "Sua ajuda tinha segundas intenções", ou "Ela nunca fez nada verdadeiramente altruísta." A generosidade que praticavam é maliciosamente reinterpretada por aqueles que dela se beneficiaram. A experiência auditiva também inclui ouvir previsões sobre seu destino eterno. A alma percebe as especulações das pessoas sobre sua salvação ou danação, com base no conhecimento que elas têm da vida que ela levou. Essas especulações, algumas esperançosas e outras condenatórias, atingem diretamente a consciência da alma enquanto esta passa por seu próprio julgamento particular. Santa Teresa adverte que essa capacidade de ouvir os verdadeiros pensamentos dos outros também revela à alma a superficialidade de muitos relacionamentos que antes considerava profundos. Ela descobre que pessoas que considerava amigas íntimas nutriam reservas secretas sobre seu caráter,
que parentes, que pareciam amá-la incondicionalmente, eram críticos constantes e que conhecidos que a tratavam com respeito, a julgavam duramente em particular. A experiência se intensifica quando a alma ouve as lições que outros extraem de sua morte. Alguns usam seu falecimento como um alerta moral, outros como um exemplo do que não fazer, e outros ainda como a confirmação de que os bons morrem jovens, ou os maus jamais morrem. Sua vida se torna uma fábula moral para os outros, interpretada de acordo com a perspectiva de cada um. Santa Teresa descobriu que esse não é o aspecto mais doloroso. Santa Teresa de Jesus descreveu com precisão arrepiante como a alma, durante seu funeral, experimenta simultaneamente todo o peso de cada pecado que cometeu secretamente durante sua vida terrena. Não se trata de uma vaga lembrança ou de uma reflexão abstrata. É uma experiência visceral, onde cada transgressão oculta se manifesta com uma intensidade sobrenatural que faz a alma sentir como se a estivesse cometendo novamente. O santo revela que os pecados ocultos pesam infinitamente mais do que os pecados conhecidos. Esses pecados, não descobertos, levados para a sepultura, guardados como segredos vergonhosos, agora se apresentam à consciência da alma com uma clareza e força que transcendem toda a experiência terrena. É como se cada pecado secreto tivesse crescido nas sombras, acumulando peso espiritual por anos. Nesses momentos, a alma experimenta cada mentira não descoberta como se a estivesse proferindo novamente. Sente a corrupção da sua língua, a traição da verdade, o mal causado aos outros pela informação falsa, mas agora vê todas as consequências que essa mentira gerou ao longo do tempo, todas as más decisões que outros tomaram com base no seu engano. Santa Teresa explica que os pecados ocultos de impureza são experimentados com particular intensidade. A alma sente a degradação do seu templo físico, a traição da sua dignidade como filho de Deus, a profanação da santidade do corpo. Cada momento de prazer culpado transforma-se agora em dor espiritual proporcional à ofensa cometida contra a pureza divina. A experiência é intensificada pelos pecados ocultos da injustiça. Cada centavo roubado, mesmo que sutilmente ou legalmente, mas imoralmente, parece ser arrancado das mãos de outrem. A alma sente não apenas a sua própria ganância, mas também a privação que causou aos outros, as necessidades que os outros não puderam suprir por causa do seu egoísmo. O santo revela que os pecados de omissão pesam particularmente nestes tempos. Toda oportunidade de fazer o bem é desperdiçada, todo chamado divino é ignorado, toda inspiração do Espírito Santo é rejeitada por preguiça ou conforto. A alma vê com dolorosa clareza todo o bem que poderia ter feito, mas não fez. Todas as almas que poderia ter salvado, mas não salvou. Santa Teresa descreve como a alma experimenta os pecados contra a caridade com particular intensidade. Cada julgamento precipitado, cada sussurro, cada desejo de vingança, cada ato de crueldade mental que pensava ter escondido, agora sente a dor de cada pessoa que feriu com seus pensamentos maliciosos, a destruição que causou por sua falta de amor. Os pecados ocultos do orgulho manifestam-se com particular crueldade. Cada momento de vaidade secreta, cada desprezo interior pelos outros, cada sentimento de superioridade mantido sob uma fachada de humildade. A alma sente a feiura espiritual do seu orgulho, a distância que criou entre si e Deus ao considerar-se melhor do que os outros. A santa adverte que os pecados da gula espiritual também carregam um fardo pesado. Não apenas os excessos de comida e bebida, mas também a ganância por experiências, por reconhecimento, por prazeres sutis buscados compulsivamente. A alma compreende como esses apetites desordenados a distanciaram da verdadeira fome, a fome de Deus. Santa Teresa revela que todo pecado oculto
É vivenciado não apenas como uma ação individual, mas como parte de uma cadeia de consequências que se estende por anos. A alma vê como um único pecado secreto deu origem a outros pecados, como uma mentira levou a mais mentiras, como uma traição levou a mais traições. Ela compreende a natureza viral do pecado. A experiência torna-se particularmente dolorosa quando a alma percebe que muitos de seus pecados ocultos eram conhecidos por Deus desde o momento em que foram cometidos. Ela vê a infinita paciência que Deus lhe demonstrou, as graças que Ele enviou para ajudá-la na conversão e as oportunidades de confissão que perdeu por vergonha ou por minimizar a gravidade de suas transgressões. A santa descreve como a alma também experimenta o peso dos pecados cometidos ao abusar da confiança alheia. Cada traição a um amigo, cada abuso de autoridade, cada exploração da inocência alheia. Esses pecados pesam duplamente porque envolvem não apenas transgressão pessoal, mas também a destruição da fé que os outros depositavam nela. Santa Teresa adverte que os pecados ocultos contra a fé se manifestam com particular terror. Cada momento de dúvida deliberada que ela cultivava em segredo, cada blasfêmia mental que praticava, cada zombaria interior das coisas sagradas. A alma agora compreende como esses pecados a separaram gradualmente da fonte de toda a graça. A experiência também inclui o peso dos pecados ocultos de escândalo, ações que, embora invisíveis, deram um mau exemplo para aqueles que as cometeram. A alma vê como sua hipocrisia fez com que outros perdessem a fé, como seu mau testemunho afastou almas de Deus e como seus pecados secretos tiveram consequências públicas que ela jamais reconheceu. O santo revela que, durante essa experiência, a alma também compreende a verdadeira gravidade dos pecados que minimizou durante a vida. As transgressões que considerava pecados menores ou fraquezas humanas compreensíveis são agora reveladas como graves ofensas contra a santidade divina. A perspectiva eterna revela a verdadeira magnitude de cada ato pecaminoso. O que torna essa experiência particularmente agonizante é que a alma nada pode fazer para expiar esses pecados. Ela não pode mais confessar, não pode mais fazer penitência, não pode mais pedir perdão àqueles a quem feriu. Ela está inteiramente à mercê da misericórdia divina e das orações dos vivos. Santa Teresa enfatiza que essa experiência do peso dos pecados ocultos ocorre simultaneamente à observação de seu próprio funeral. Enquanto as pessoas lamentam sua morte e falam de suas virtudes, sua alma experimenta a plena realidade de suas transgressões secretas. Essa dualidade entre a percepção externa e a experiência interna intensifica infinitamente seu sofrimento. Mas existem 3 tipos de almas que sofrem de maneiras diferentes. Santa Teresa de Jesus revelou que, durante os funerais, existem 3 classes distintas de almas, de acordo com seu estado espiritual no momento da morte. Cada uma vivencia essa transição de maneira radicalmente diferente. Essa classificação, baseada em suas visões místicas, determina não apenas o sofrimento que experimentam, mas também sua capacidade de suportar a intensidade dessa experiência sobrenatural. A primeira classe corresponde às almas que morreram em estado de graça santificante, tendo vivido uma vida de autêntica conversão e abandono a Deus. Santa Teresa descreve como essas almas, embora experimentem a separação corporal e o juízo particular, o fazem com uma serenidade sobrenatural que transcende o sofrimento. Para eles, presenciar o próprio funeral torna-se uma experiência de profunda gratidão para com aqueles que os acompanharam em sua jornada espiritual. Essas almas santas percebem as orações oferecidas durante o funeral como rios de graça que as envolvem e confortam. Cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada pedido de intercessão as alcança diretamente, gerando uma paz que alivia qualquer sofrimento purificador que possam estar vivenciando. Eles contemplam seus entes queridos, não com desespero por não poderem confortá-los, mas com esperança,
sabendo que em breve se reunirão na glória eterna. O santo explica que essas almas vivenciam os 7 minutos eternos como uma purificação dolorosa, porém esperançosa. Embora vejam claramente todos os seus pecados e omissões, percebem simultaneamente a infinita misericórdia de Deus, que lava toda a mancha de suas almas. Seu sofrimento é real, mas é permeado de esperança. Sabem que cada dor os aproxima da perfeita união com Deus. A segunda classe de almas corresponde àquelas que morreram em estado de graça, mas viveram uma vida morna, cumprindo o mínimo necessário para a salvação, sem jamais alcançar a verdadeira santidade. Santa Teresa descreve como essas almas vivenciam os funerais com intensa angústia, mas não com desespero. Elas veem claramente todas as oportunidades de santidade que desperdiçaram, mas conservam a esperança na misericórdia divina. Para essas almas mornas, observar o próprio funeral torna-se uma experiência de profundo arrependimento. Eles veem pessoas que os superaram em generosidade, amor e devoção, e percebem dolorosamente o quanto mais poderiam ter dado. Escutam as orações com gratidão, tingida de remorso, sabendo que precisam de muita purificação antes de poderem ver a face de Deus. Santa Teresa revela que essas almas vivenciam os 7 minutos eternos com intenso sofrimento purificador. Todo pecado, mesmo aquele perdoado pela misericórdia divina, deve ser completamente expiado. Elas veem sua tibieza espiritual como a causa de um purgatório que poderia ter sido evitado com maior generosidade durante suas vidas terrenas. O sofrimento deles se mistura com a esperança, mas é prolongado e profundo. A terceira classe, a mais terrível segundo as visões de Santa Teresa, corresponde às almas que morreram em estado de pecado mortal, rejeitando a graça divina até o fim. Essas almas vivenciam os funerais não como uma despedida esperançosa, mas como a confirmação definitiva de sua danação eterna. Para eles, cada oração, cada lágrima, cada demonstração de amor se torna uma dolorosa lembrança da salvação que rejeitaram. O santo descreve como essas almas condenadas experimentam um desespero que ultrapassa a compreensão humana. Elas assistem aos seus funerais, sabendo que as orações já não podem mudar seu destino, que as lágrimas de seus entes queridos são inúteis, que toda demonstração de amor chega tarde demais. Eles veem claramente todo o bem que poderiam ter feito, mas escolheram não fazer. Santa Teresa revela que, para essas almas, os 7 minutos eternos se tornam uma experiência de completo desespero. Cada momento confirma sua escolha livre, porém equivocada, de rejeitar a Deus. Eles não sentem esperança porque sabem com certeza que seu destino é irrevogável. O sofrimento dessas almas é completamente estéril, sem qualquer propósito purificador. A diferença fundamental entre essas três classes de almas reside na sua capacidade de suportar a intensidade da experiência pós-morte. As almas santas não apenas a suportam, mas encontram nela uma preparação jubilosa para a visão beatífica. As almas mornas suportam a morte com dificuldade, mas com esperança, sabendo que seu sofrimento tem um propósito purificador. As almas condenadas não conseguem suportá-la, porque sua experiência é totalmente desprovida de esperança. Santa Teresa enfatiza que a diferença entre essas três classes não é determinada no momento da morte, mas é o resultado de todas as decisões morais tomadas durante a vida terrena. Todo ato de amor aproxima a alma da primeira classe. Todo ato de tibieza a mantém na segunda. Todo ato de rejeição deliberada a Deus a empurra para a terceira. O santo adverte que muitas pessoas se enganam ao acreditar que pertencem automaticamente à primeira ou à segunda classe, simplesmente por seguirem práticas religiosas exteriores. A verdadeira classificação depende do verdadeiro estado da alma perante Deus, da autenticidade de sua conversão e da profundidade de seu amor.
não das aparências exteriores que podem enganar os humanos, mas jamais a Deus. Santa Teresa também revela que, durante o funeral, cada tipo de alma tem uma percepção diferente do tempo. As almas santas vivenciam o tempo como uma alegre preparação para a eternidade. Almas mornas vivenciam o funeral como um período necessário, porém esperançoso, de purificação. Almas condenadas o vivenciam como o início de um tormento sem fim. A diferença entre elas determinará se você conseguirá suportá-lo. Santa Teresa de Ávila revelou com precisão aterradora porque algumas almas experimentam um colapso espiritual completo durante o funeral, totalmente incapazes de suportar a intensidade sobrenatural da experiência. Segundo suas visões místicas, essa incapacidade de perseverar não é arbitrária nem injusta, mas a consequência direta de decisões específicas tomadas durante suas vidas terrenas. A causa principal dessa incapacidade de perseverar é o que Santa Teresa chama de uma vida de auto-engano perpétuo. São almas que, por décadas, construíram uma imagem falsa de si mesmas, convencendo-se de que são boas pessoas enquanto evitam sistematicamente um autoexame genuíno. Viveram em uma bolha de justificativas que lhes permitiram sentir-se confortáveis com suas falhas, sem realmente se esforçarem para corrigi-las. Quando confrontados em seus funerais com a verdade absoluta sobre seu estado espiritual, o contraste entre o que acreditavam ser e o que realmente eram provoca um choque psicológico sobrenatural que não conseguem processar. É como se toda a sua estrutura mental desmoronasse simultaneamente. Viveram tanto tempo em auto-engano que, quando a verdade chega, suas almas carecem dos recursos espirituais necessários para assimilá-la. Santa Teresa explica que essas almas desenvolveram, durante suas vidas, o que ela chama de imunidade à graça. Elas se acostumaram tanto a resistir às inspirações do Espírito Santo, a ignorar os remorsos da consciência e a justificar seus pecados, que gradualmente perderam a capacidade de responder aos chamados divinos. Suas almas endureceram como uma pedra que não consegue mais absorver água. A segunda causa da incapacidade de perseverar é uma vida centrada exclusivamente nos prazeres mundanos. Santa Teresa observou que as almas que dedicaram toda a sua energia à satisfação dos desejos corporais, sejam materiais ou emocionais, desenvolveram uma dependência espiritual que as deixa completamente desprotegidas quando deixam seus corpos. É como se tivessem vivido a vida inteira respirando ar artificial e, de repente, se deparassem com o ar puro da eternidade. Essas almas, viciadas em coisas mundanas, experimentam uma devastadora abstinência espiritual durante seus funerais. Elas não podem mais recorrer à comida, ao sexo, ao dinheiro, ao reconhecimento social ou a qualquer outro prazer que usavam como anestésico para evitar encarar as realidades espirituais. Eles se encontram completamente expostos diante de uma experiência que exige recursos sobrenaturais que jamais desenvolveram. A santa revela que a terceira causa do colapso espiritual é o que ela chama de evitação sistemática do sofrimento redentor. Ao longo de suas vidas, essas almas têm fugido consistentemente de qualquer forma de sacrifício, penitência ou sofrimento que pudesse tê-las purificado. Eles evitavam o jejum, rejeitavam a mortificação e se recusavam a fazer sacrifícios pelos outros. Sempre escolhiam o caminho mais confortável e agradável. Quando essas almas se deparam com o intenso sofrimento purificador que vivenciam durante seus funerais, demonstram total falta da necessária resistência espiritual. É como um músculo que nunca foi exercitado e de repente precisa suportar um peso enorme. Suas almas, acostumadas apenas ao conforto, não conseguem processar a intensidade da experiência purificadora pela qual estão passando. Santa Teresa descreve uma quarta causa, particularmente devastadora: almas que viveram em um orgulho espiritual oculto. Essas pessoas cultivaram uma imagem de si mesmas como excepcionalmente virtuosas, moralmente superiores às outras,
quase santas. Acreditavam sinceramente ser melhores cristãs do que a maioria, que suas orações eram mais preciosas, suas obras de caridade mais puras. Quando essas almas orgulhosas são confrontadas, em seus funerais, com a realidade de suas imperfeições, seus motivos ambíguos, sua verdadeira mediocridade espiritual, experimentam uma humilhação sobrenatural que não conseguem suportar. Toda a sua identidade espiritual desmorona e, por não terem cultivado a humildade genuína durante a vida, não possuem os recursos para aceitar essa revelação devastadora sobre si mesmas. A quinta causa da incapacidade de suportar o sofrimento é o que Santa Teresa chama de endurecimento cultivado do coração. São almas que, durante a vida, endureceram-se sistematicamente ao sofrimento alheio, desenvolveram insensibilidade às necessidades dos outros e acostumaram-se à indiferença diante da injustiça ou da dor que as cercava. Durante o funeral, essas almas experimentam simultaneamente toda a dor que causaram ou permitiram durante a vida. Eles sentem cada lágrima que não consolaram, cada fome que poderiam ter saciado, mas não saciaram, cada solidão que poderiam ter amenizado, mas ignoraram. Tendo desenvolvido uma insensibilidade ao longo da vida, carecem da capacidade emocional e espiritual para processar essa avalanche de sofrimento alheio que agora vivenciam como se fosse seu. Santa Teresa revela uma sexta causa particularmente trágica: as almas que viviam em uma orgulhosa tibieza espiritual. Essas pessoas cumpriam seus deveres religiosos mínimos e se contentavam com essa mediocridade. Rezavam pouco, mas regularmente. Davam esmolas, mas sem generosidade. Assistiam à missa, mas sem fervor. Eles confessaram, mas sem verdadeiro arrependimento. Quando essas almas mornas se deparam com a verdadeira santidade que poderiam ter alcançado, quando veem o abismo entre o que fizeram e o que Deus esperava delas, experimentam um desespero insuportável. Sua tibieza as impediu de desenvolver tanto a perseverança dos santos, quanto a esperança desesperada dos grandes pecadores que se converteram. O santo explica que todas essas causas têm um denominador comum: a falta de uma vida interior autêntica durante sua existência terrena. Essas almas viveram completamente exteriormente, preocupadas com as aparências e o cumprimento de formalidades, mas nunca desenvolveram um relacionamento pessoal profundo com Deus, que lhes proporcionasse a força espiritual necessária para suportar as intensidades sobrenaturais. Santa Teresa adverte que a incapacidade de resistir não significa necessariamente condenação eterna, mas sim um sofrimento purificador exponencialmente mais intenso e prolongado. Essas almas devem aprender no purgatório toda a resiliência espiritual que poderiam ter desenvolvido durante suas vidas terrenas. Santa Teresa ensinou uma prática que muda tudo. Ao longo de sua vida, Santa Teresa de Jesus desenvolveu uma prática espiritual específica que, em suas próprias palavras, transformou completamente a experiência da morte e do funeral. Essa prática, que ela chamou de prática do morrer diário, consiste em morrer consciente e voluntariamente a cada dia, para que, quando a morte de fato chegar, a alma esteja plenamente preparada para suportar sua intensidade. A base fundamental dessa prática é o que Santa Teresa chama de contemplação diária da própria morte. Todas as manhãs, ao acordar, a santa passava os primeiros minutos de sua consciência imaginando vividamente que aquele seria o último dia de sua vida. Não se tratava de um exercício mórbido, mas de uma preparação espiritual sistemática que a ajudava a manter uma perspectiva eterna em todas as suas decisões diárias. A contemplação desta manhã incluiu a visualização específica de seu próprio funeral. Santa Teresa imaginou-se deitada imóvel enquanto outros preparavam seu corpo. Ela observava de cima, vendo as pessoas lamentarem sua morte. Ela se escutou, ouvindo os verdadeiros pensamentos que teriam sobre sua vida. Este exercício a ajudou a identificar quais aspectos de seu comportamento
Ela precisava corrigir, para não sentir vergonha espiritual naquele momento. A segunda parte da prática consistia no que ela chamava de morte da vontade própria. Várias vezes ao dia, especialmente quando sentia fortes desejos de fazer sua própria vontade em vez da vontade de Deus, Santa Teresa praticava a morte desses desejos. Ela não as reprimia violentamente, mas as oferecia conscientemente a Deus, como pequenos sacrifícios que fortaleciam sua alma para o sacrifício final da morte. Essa morte diária da vontade própria incluía renunciar deliberadamente a prazeres legítimos quando podia fazê-lo sem chamar a atenção, recusar uma guloseima que desejava, não procurar a posição mais confortável para se sentar, não expressar uma opinião quando desejava ser ouvida. Cada pequeno ato de abnegação era um treinamento espiritual para o momento em que ela teria que renunciar a todos os prazeres mundanos para sempre. Santa Teresa também praticava o que chamava de exame de consciência sob a perspectiva da eternidade. Em vez de simplesmente revisar seus pecados diários, ela se colocava mentalmente no momento de sua morte e avaliava cada pensamento, cada palavra, cada ação sob a perspectiva de alguém que prestaria contas a Deus. Essa abordagem a ajudou a perceber a verdadeira gravidade dos pecados, que ela podia minimizar de uma perspectiva temporal. A terceira parte de sua prática consistia no cultivo sistemático da santa indiferença. Santa Teresa trabalhou conscientemente para desenvolver o desapego de tudo, exceto de Deus, de sua reputação, de seus confortos, de seus gostos pessoais, de seus planos e até mesmo de sua saúde. Ela não buscava a indiferença por frieza, mas por amor, para que nada aprendesse a este mundo quando chegasse a hora de partir. Essa santa indiferença incluía a prática de se desapegar mentalmente das pessoas que mais amava. Ela não deixou de amá-las, mas aprendeu a amá-las de tal forma que a partida delas não se tornasse uma agonia insuportável. Ela os confiava a Deus diariamente, pedindo-lhe que cuidasse deles melhor do que ela própria, preparando-se assim para os entregar definitivamente à divina providência. Santa Teresa também desenvolveu a prática da presença de Deus no momento da morte. Durante suas orações diárias, ela imaginava especificamente como seria um encontro face a face com Cristo no momento de seu julgamento particular. Ela se preparava para esse encontro, ensaiando as palavras que gostaria de lhe dizer e antecipando as perguntas que ele poderia lhe fazer sobre sua vida. Essa prática incluía um pedido diário a Cristo para que a ajudasse a ter uma boa morte quando chegasse a hora. Ela não estava apenas rezando por uma boa morte em termos gerais, mas especificamente pedindo forças para suportar as intensidades sobrenaturais que havia visto em suas visões místicas. Ela sabia exatamente para o que estava se preparando e rezou com essa precisão. A santa também praticava a comunhão de intenções com as almas do purgatório. Diariamente, oferecia pequenos sacrifícios especificamente para aliviar o sofrimento das almas em processo de purificação, estabelecendo assim uma rede de intercessão mútua. Ela sabia que, se ela própria precisasse de purificação, outras almas intercederiam por ela, assim como ela intercedia por elas. Santa Teresa também desenvolveu a prática da gratidão antecipada. Diariamente, ela agradecia a Deus por todas as graças recebidas durante a vida, especialmente aquelas que não havia apreciado plenamente na época. Essa prática a ajudou a encarar o momento da morte com o coração repleto de gratidão, em vez de amargura ou arrependimentos estéreis. A prática incluía também a preparação sistemática de seu legado espiritual. Santa Teresa não se preocupava apenas em organizar seus assuntos materiais, mas trabalhava conscientemente no impacto espiritual que sua vida e morte teriam sobre os outros. Ela viveu de tal forma que seu exemplo fosse edificante, suas palavras fossem lembradas proveitosamente e sua morte fosse um testemunho de fé. Por fim, Santa Teresa dedicou-se a familiarizar-se com a linguagem da eternidade.
Lia constantemente as Escrituras e os escritos dos santos para acostumar sua mente a pensamentos eternos, em vez de temporais. Ela queria que sua mente se acostumasse às realidades que encontraria ao deixar o corpo. O santo insistia que essa prática não deveria gerar tristeza ou morbidez, mas sim liberdade espiritual e alegria. Aqueles que se preparam adequadamente para a morte vivem com maior intensidade e autenticidade, pois cada dia se torna uma preciosa oportunidade de amar a Deus e servir ao próximo. Mas atenção, há uma condição que poucos cumprem. Santa Teresa de Jesus revelou que existe uma condição fundamental que determina se qualquer preparação espiritual será eficaz ou inútil no momento da morte. Essa condição, embora aparentemente simples, é tão exigente que pouquíssimas pessoas conseguem cumpri-la plenamente durante a vida terrena. A santa chamou-a de entrega total, sem reservas ocultas, e alertou que, sem ela, todas as outras práticas espirituais podem se tornar um perigoso auto-engano. Essa condição exige que a pessoa identifique conscientemente e entregue a Deus todas as áreas de sua vida onde abriga uma resistência secreta à vontade de Deus. Não se tratam de pecados óbvios ou faltas conhecidas, mas sim daquelas áreas íntimas do coração, onde a pessoa, mesmo inconscientemente, reserva-se o direito de decidir por si mesma em vez de confiar plenamente em Deus. Santa Teresa explica que a maioria das pessoas acredita ter entregado suas vidas a Deus, quando na realidade só entregaram a Ele as áreas das quais não têm medo de abrir mão. Elas guardam reservas ocultas referentes ao seu futuro, ao futuro dos seus filhos, à sua reputação, à sua saúde e aos seus planos pessoais. Essas reservas secretas agem como âncoras que prendem a alma à terra e a impedem de experimentar a liberdade espiritual necessária para uma morte santa. A primeira reserva oculta identificada por Santa Teresa é o controle sobre o próprio destino. Muitas pessoas oram para se conformar à vontade de Deus, mas guardam planos secretos sobre como gostariam que suas vidas se desenrolassem. Teoricamente, eles aceitam que Deus sabe o que é melhor para eles, mas na prática, continuam a tomar decisões com base em seus próprios critérios, em vez de buscarem ativamente conhecer e cumprir a vontade específica de Deus para cada situação. A segunda reserva oculta é a proteção da própria imagem. Embora as pessoas possam aceitar pequenas humilhações, elas conservam um núcleo de orgulho que não estão dispostas a abandonar. Há certos aspectos de sua reputação, certas honrarias, certas formas de respeito que consideram intocáveis. Essa reserva as impede de vivenciar a profunda humildade necessária para essa entrega total. Santa Teresa alerta para uma terceira reserva, particularmente sutil: o amor possessivo por aqueles que lhes são próximos. Muitas pessoas acreditam que seu intenso amor pela família é sempre virtuoso, mas o santo descobriu que esse amor frequentemente contém elementos de possessividade que se opõem à vontade de Deus. Elas amam seus filhos, cônjuges ou pais de uma maneira que os idolatra, reservando-se o direito de protegê-los mesmo contra o que poderia ser a vontade de Deus para suas vidas. A quarta reserva oculta é a segurança material. Embora as pessoas possam ser generosas com seu dinheiro e bens, muitas vezes mantêm um nível mínimo de segurança econômica que não estão dispostas a arriscar por Deus. Elas têm um limite secreto para o quanto estão dispostas a se desapegar materialmente. Essa reserva revela uma falta de confiança genuína na providência divina. Santa Teresa identifica uma quinta armadilha particularmente perigosa: o conforto espiritual. Muitas pessoas desenvolvem rotinas de oração e práticas devocionais que lhes dão uma sensação de segurança espiritual, mas resistem aos chamados divinos que as tirariam dessa zona de conforto. Elas não querem aprofundar sua oração porque sabem que Deus pode lhes pedir sacrifícios maiores. Eles preferem permanecer em um nível espiritual previsível e controlável.
A sexta reserva oculta é a justificativa de fraquezas favoritas. Toda pessoa tem pecados ou imperfeições que considera compreensíveis ou inevitáveis em seu caso particular. Eles se convenceram de que Deus entende porque não conseguem superar essas fraquezas específicas. Essa reserva os impede de buscar seriamente a graça necessária para uma conversão completa. Santa Teresa revela que a sétima reserva, talvez a mais universal, é o direito ao próprio tempo. As pessoas entregam muitas coisas a Deus, mas mantêm o controle sobre como gastam seu tempo. Eles têm horários inegociáveis, atividades que consideram sacrossantas e momentos que reservam exclusivamente para si mesmos. Essa reserva temporal reflete uma profunda resistência à disponibilidade total que Deus possa exigir. A condição estabelecida por Santa Teresa requer a identificação específica de cada uma dessas reservas ocultas por meio de um exame de consciência de honestidade inabalável. Não basta reconhecê-los intelectualmente, é preciso sentir a dor real de deixá-los ir, sentir a resistência emocional que geram e escolher conscientemente libertá-los um a um. O santo adverte que esse processo de entrega total não se alcança num momento de fervor espiritual, mas requer decisões diárias repetidas ao longo de anos. Cada vez que uma pessoa sente a tentação de retomar o controle de uma dessas áreas, deve renovar conscientemente sua entrega. Este é um trabalho constante de abnegação que nunca termina enquanto se vive neste mundo. Santa Teresa enfatiza que essa condição é tão exigente porque requer um nível de confiança em Deus que transcende completamente a lógica humana. Isso significa estar verdadeiramente disposto a permitir que Deus faça o que ele considera melhor para a salvação da alma, mesmo que pareça destrutivo ou incompreensível aos olhos humanos. O santo revela que pouquíssimas pessoas cumprem essa condição, pois a maioria desiste quando o custo emocional se torna muito alto. Eles preferem manter um padrão seguro de vida espiritual a arriscar a aventura radical da santidade autêntica. Contentam-se em ser boas pessoas em vez de aspirar à santidade. No entanto, Santa Teresa também oferece esperança. Aqueles que cumprem essa condição experimentam uma liberdade e paz sobrenaturais durante suas vidas, o que os prepara perfeitamente para o momento da morte. Sua alma já está tão desapegada de todas as coisas temporais que a separação do corpo não causa o trauma vivenciado por outras almas. A condição que poucos cumprem é, paradoxalmente, a mesma que torna tudo o mais possível. Sem essa entrega total, todos os outros preparativos espirituais permanecem superficiais. Com ela, até os santos mais simples podem encarar a morte com serenidade sobrenatural. Agora que você sabe tudo isso, há algo que você precisa fazer agora. Agora que você conhece a verdade completa sobre o que sua alma experimentará durante o seu próprio funeral, de acordo com as revelações que Santa Teresa de Ávila recebeu diretamente de Deus, você tem diante de si uma decisão que determinará não apenas como você viverá o resto da sua vida, mas, sobretudo, como você viverá esse momento inevitável que todos nós devemos enfrentar. A realidade é clara e não admite meias medidas. Ou você se prepara agora com a máxima seriedade para este momento, ou corre o risco de ser uma daquelas almas que não suportam a intensidade sobrenatural da separação corporal e do julgamento particular. Não há meio termo nessa preparação. A tibieza espiritual, como você viu, é precisamente uma das principais causas do colapso espiritual no momento da morte. Santa Teresa nos deixou um protocolo espiritual de emergência que você pode começar a implementar imediatamente, sem esperar até amanhã, sem adiar para quando tiver mais tempo ou se sentir mais preparado. O momento de começar é agora, porque cada dia que passa sem essa preparação é um dia a menos para desenvolver a resiliência espiritual de que você precisará. O primeiro passo neste protocolo de emergência é uma confissão sacramental completa e honesta, sem omitir,
ou minimizar nenhum pecado por vergonha ou por considerá-lo insignificante. Lembre-se de que, durante o seu funeral, você sentirá todo o peso de cada transgressão oculta com uma intensidade sobrenatural. Cada pecado que você não confessar agora se tornará um fardo exponencialmente mais pesado no futuro. Mas essa confissão deve ser acompanhada por uma resolução sincera e específica de mudar de vida. Não basta simplesmente se comprometer a se comportar melhor. Você precisa identificar exatamente quais mudanças concretas fará em seu dia a dia para evitar as ocasiões de pecado que o derrotaram até agora. Santa Teresa insistia que resoluções vagas produzem conversões vagas, e conversões vagas não resistem à intensidade da morte. O segundo passo do protocolo é começar imediatamente a prática diária de contemplar a própria morte, durante os primeiros 10 minutos, após acordar todas as manhãs. Este não é um exercício mórbido, mas sim a preparação espiritual mais prática que você pode realizar. Visualize-se já imóvel enquanto outros preparam seu corpo para o funeral. Mentalmente, ouça o que eles realmente pensariam da sua vida. Imagine o que você diria se pudesse se dirigir a cada pessoa presente. Durante essa contemplação matinal, identifique especificamente qual aspecto do seu comportamento atual lhe causaria vergonha espiritual se você morresse hoje. Então, nesse mesmo dia, trabalhe conscientemente para corrigir essa falha específica. Essa prática diária o ajudará a viver cada dia como se fosse o último, com a seriedade e a autenticidade exigidas de alguém que sabe que será responsabilizado. O terceiro passo é começar imediatamente a praticar a morte diária da vontade própria, ensinada por Santa Teresa. Identifique pelo menos 3 momentos por dia em que você possa escolher conscientemente fazer a vontade de Deus, em vez da sua própria. Podem ser pequenos sacrifícios, recusar um prazer legítimo, não expressar uma crítica que você queira fazer, ajudar alguém quando preferiria descansar. Cada uma dessas pequenas mortes diárias fortalece sua alma como o exercício fortalece os músculos. Quando chegar o momento da morte propriamente dita, sua alma possuirá a resistência espiritual desenvolvida por meio de milhares de pequenos atos voluntários de abnegação. As almas que nunca praticam essas pequenas mortes são as que sucumbem à intensidade da separação final. O quarto passo do protocolo exige que você identifique honestamente suas reservas ocultas, aquelas áreas da sua vida onde você abriga uma resistência secreta à vontade de Deus. Faça uma lista específica: seu futuro profissional, a saúde de seus entes queridos, sua segurança financeira, sua reputação, seus planos pessoais. Em seguida, entregue conscientemente cada uma dessas áreas a Deus por meio de um ato formal de rendição. Essa entrega não significa passividade ou irresponsabilidade. Significa fazer tudo ao seu alcance com excelência, mas aceitar os resultados que Deus permite, mesmo que não estejam de acordo com as suas preferências. Significa amar intensamente as pessoas que você ama, mas sem transformá-las em ídolos que competem com Deus no seu coração. O quinto passo é estabelecer imediatamente uma rotina diária de oração inegociável. Santa Teresa alertou que as almas que não desenvolveram verdadeira intimidade com Deus durante a vida enfrentam a morte como estranhos diante de um juiz desconhecido. Sua oração diária deve incluir pelo menos 30 minutos de conversa pessoal com Cristo, pedindo-lhe especificamente que o prepare para uma boa morte. Durante esta oração, pratique o encontro que você terá com Ele no seu julgamento particular. Pergunte a si mesmo o que você diria se tivesse que prestar contas da sua vida a Ele hoje. Que explicações você daria pelo tempo perdido? Pelas oportunidades de santidade que você deixou de dar? Pelo amor que você deixou de demonstrar quando podia? Esta prática o ajudará a viver de tal forma que essa conversa seja alegre, em vez de aterrorizante. O sexto passo do protocolo exige que você comece imediatamente a oferecer sacrifícios específicos pelas almas do purgatório.
Santa Teresa ensinou que quem reza por essas almas estabelece uma rede de intercessão mútua que as beneficiará quando elas próprias precisarem de purificação. A cada semana, ofereça um sacrifício específico com uma intenção específica relacionada às almas em processo de purificação. O sétimo e último passo é preparar seu legado espiritual, começando hoje. Viva de tal forma que seu exemplo seja edificante, suas palavras sejam lembradas para benefício espiritual e sua morte seja um testemunho de fé para aqueles que sobreviverem a você. Considere o impacto espiritual que sua vida terá na eternidade de outros. Lembre-se de que, segundo as revelações de Santa Teresa, você tem a oportunidade de transformar completamente sua experiência da morte por meio desta preparação sistemática. As almas que seguem este protocolo com seriedade não apenas suportam as intensidades sobrenaturais do momento da morte, mas as vivenciam como uma purificação esperançosa e não como um terror desesperador. Não deixe que o conforto presente roube sua serenidade futura. Não adie esta preparação, esperando por um momento mais oportuno que talvez nunca chegue. A morte não avisa, mas você pode se preparar para ela com a mesma determinação de Santa Teresa. Se esta mensagem tocou seu coração, demonstre seu compromisso com a sua salvação eterna, curtindo e se inscrevendo para receber mais ensinamentos que podem salvar sua alma. Compartilhe este conhecimento com aqueles que você ama, pois esta pode ser sua última oportunidade de ajudá-los a se preparar para a eternidade. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós para que sejamos dignos de morrer santos e vivenciarmos nosso funeral não como uma fonte de terror, mas como o limiar jubiloso para a vida eterna que alcançamos por meio de nossa fiel preparação neste mundo. Amém.